Um mês cercado de superstições e medo. Quando chega agosto, muitos já esperam o pior. Mas você pode definir o que vai cercar a sua vida este mês: o medo ou Deus? Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. A proteção completa de Deus, cercando todas as áreas da sua vida, para que nenhum mal encontre espaço. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, o ponto de luz para a proteção, blindando a sua vida, para que este seja o melhor agosto que você já viveu. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. Você vai acompanhar agora o testemunho do senhor Enoque, ele que foi vítima de uma maldição hereditária. E essa maldição foi herdada do próprio pai. Você que está a assistir esse programa e tem carregado na sua vida um mal, você que está a sofrer, tome hoje uma decisão de lutar. Você viu aí como que o mal trabalha, como que o mal age. E esse programa está sendo feito para você que quer a nossa ajuda em oração. Você que diz, basta, eu não aguento mais, eu estou cansado de sofrer e por isso vou tomar uma decisão na minha vida. Vamos a esse testemunho e já voltamos. Eu me chamo Enoque Fernandes Alves e eu carreguei por 21 anos a maldição hereditária na minha vida. Meu pai passou por 5 relacionamentos, casamento que não deu certo. Essa maldição veio para minha família, para mim, para minhas irmãs, até para minha mãe depois tentou o relacionamento, não deu certo. As coisas estavam tudo bagunçadas nessa área, a vida sentimental toda destruída. Eu achava que o problema estava nelas e aí eu falei, não está nelas. Porque assim, eu tinha tudo para dar certo, eu fazia da maneira que eu achava que era certo. Só que no final de tudo eu via que tinha alguma coisa errada, eu não sabia que era maldição. Esses fracassos que eu tinha, eu fui adquirindo ao longo do tempo depressão, fiquei depressivo, desejos de suicídio, angústia, um vazio muito grande. Eu até trocava de namorada e eu achava que ia preencher o vazio. O problema tá aquela menina, eu vou terminar com ela e vou arrumar outra para namorar, porque o problema tá nela. Só que não estava nelas nem em mim, estava na maldição que eu carregava. Aí eu comecei a andar por igreja, fui várias igrejas, fui no centro espírita, fui em igreja tradicional, e fui passando por igreja. E sempre eu via palavras que até me confortava na hora, mas não resolvia o problema. A pior situação que eu passei, que eu estava desempregado, os namoros todo destruído, depressivo, desejo de suicídio, dormi no papelão, só o couro e os ossos. Foi assim que eu cheguei. A situação, cheguei a esse ponto extremo. E aí eu falei comigo mesmo. Falei, hoje eu tiro a minha vida, porque se eu não tirar a minha vida, como é que eu vou ficar desse jeito? Aí uns pessoas que moravam lá na época junto comigo, na kitnet, congregava aqui na Igreja Universal e me convidou. Aí eu vim, assisti o culto, Deus falou comigo o tempo todo, foi aqui que eu descobri, eu não sabia que eu carregava essa maldição. Aqui através das pregações, que a direção é passada, através dos pastores, né? Aí eu descobri que eu tinha uma maldição. Meus olhos praticamente estavam fechados, meus olhos se abriu. Aí eu passei a lutar, usando a fé, a obediência, porque o segredo não é só vir na igreja. Muita gente vem na igreja, mas não firma. O segredo é vir na igreja, ouvir a palavra e obedecer. E eu fiz isso. Eu me entreguei, me lancei, eu orava, eu jejuava, lia a Bíblia, né, meditava, conversava com Deus, não só dentro da igreja, mas fora. E me afastando das más amizades. Eu percebi que a maldição foi quebrada totalmente. Aí eu pedi a Deus, eu fiz uma oração sincera para Deus. Falei, meu Deus, prepara para mim uma esposa, que os olhos do Senhor não erram. Os meus olhos já errou, eu já errei demais. Prepara para minha esposa. Eu orei na sexta-feira, na segunda-feira eu conheci minha esposa, aqui na igreja. Nós namoramos,
Nós noivamos, casamos no civil, casamos no altar, 90 dias, foi tudo rápido. E hoje eu estou com quase 15 anos de casado. Hoje eu tenho um casamento abençoado por Deus. Se fosse para começar tudo de novo, eu começaria com ela, casaria com ela. E não há sinais nenhum de pensamento de separação, nem na minha parte e nem na parte dela. Hoje eu tenho essa certeza dentro de mim. Hoje eu não sinto tristeza, hoje eu tenho uma alegria. Quem fica perto de mim conversando pouco tempo, vê que, rapaz, você tem paz. Hoje eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz, tranquilo. Eu carreguei por 21 anos essa maldição hereditária. Quando eu coloquei minha vida no altar, essa maldição foi quebrada. Deus converteu toda a maldição que estava na minha vida em bênção. E talvez você se encontre passando exatamente por isso. Se o seu problema é sentimental ou se você deseja lutar contra esse mal, primeiro passo que você tem que fazer é o diagnóstico. Tudo começa com o diagnóstico. Assim que você souber o que está acontecendo na sua vida e quem está causando, você então poderá lutar contra isso. Acompanhe aí em tela cheia agora, pode colocar em tela cheia nesse momento, os 10 sintomas que caracterizam a possessão de um mal. Se quiser, tira uma foto. Se quiser, tira um print aí da tela do seu celular. Nesse momento, anota aí, se você se identifica com pelo menos, dos 10 sintomas, essa é a maior evidência de que na sua vida tem havido a ação de um mal. Nós queremos te ajudar. Nós estamos aqui direto do nosso altar e nesta sexta-feira, em todos os horários que aparecem no seu vídeo, 7h30 da manhã, 10, 3 da tarde, às 18 horas, às 19h30 e, em especial, ao meio-dia. Vamos lutar e determinar o fim de todos os problemas. Pastor Antônio, essa pessoa que quer a nossa ajuda, ela pode entrar em contato com a nossa central espiritual, que ela vai receber ajuda. Pastor Edilson, essa pessoa que nos acompanha, ela entrando em contato com a gente por esse número 011 3573 3535, essa pessoa ela vai estar sendo atendida por pessoas, homens de Deus, que têm toda a condição de poder orientar e ajudá-la. É só você entrar em contato com esse telefone que a gente falou, mas aqui também na nossa Catedral de Guarapuava, também temos homens e mulheres de Deus, pastores e obreiros, que estarão à sua disposição para orientar você. É só você nos procurar aqui na nossa Catedral de Guarapuava que você vai ter esse atendimento, essa orientação espiritual. Nós estamos aqui para ajudar você. Você está sintonizado nesse programa porque você não tem paz, porque você já está com pensamentos de tirar a sua vida. Você é uma pessoa que o seu lar está destruído, portas estão fechadas, caminhos trancados. Preste atenção na história dessa pessoa que foi vítima de uma notícia falsa e já voltamos. Meu nome é Adriano Fidelis, tenho 38 anos, sou empresário. Eu conheci a Igreja Universal através das pessoas de mídias, de comentários que falavam muito sobre a igreja. A igreja sempre foi passada para mim como uma instituição ladrona, que roubava as pessoas, foi informações de terceiros, né? Então tudo aquilo foi criando uma raiva dentro de mim, né? Um ódio da igreja, porque eu não aceitava o trabalho como eles trabalhavam, eu achava que aquilo lá era aproveitamento da fé das pessoas, né? A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Os amigos, os funcionários falavam muito das coisas que o Bispo Macedo tinha conquistado, aí comprava com dinheiro das pessoas, né? Casa, falava que tinha mansões nos Estados Unidos, uma casa grande, né? Que era tudo para ele, que o dinheiro que ele arrecadava na igreja era tudo em benefício dele, então... E falavam de dízimo, né? Eles falavam de dízimo também, você tem que deixar o teu salário lá, eles vão te pôr na parede, eles vão te cobrar,
entendeu? Senão você não consegue frequentar a igreja. Eles falam que a entrada é franca, mas é nada. Na realidade, eles te cobram depois, enche a tua cabeça, faz uma lavagem na tua cabeça e faz tudo ser dizimista para poder tu dar o dinheiro para eles. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues à igreja. E fogueira santa, para mim, eu falava, não, isso aí para mim é um jeito, uma técnica que ele arrumou, um jeito de roubar mais dinheiro ainda das pessoas em grandes quantidades. É o que eu via da fogueira santa. Quando eu descobri, pô, que absurdo, você que tem que deixar bens, casa, carros, dinheiro do banco. Eu falo, não, esse cara tá maluco mesmo, ele tem que ser preso. Não, esse cara tá abusando da fé das pessoas, né? Esse era o meu raiva e meu ódio que aumentava cada dia mais de tudo que eu vinha sendo informado das pessoas e que eu via na mídia também a respeito do Bispo Macedo. Depois de tudo isso, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava indo na igreja. Depois de um tempo, depois de todos esses comentários, quando eu fui saber, a minha esposa indo na igreja. Isso para mim foi o fim de tudo, né? Eu falei, não é possível, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo agora. Que uma coisa que eu não achei que ia acontecer, aconteceu a minha esposa indo frequentando a igreja. Aí eu fui descobrir que ela estava indo na igreja e estava passando a ser dizimista. Fui descobrir também que ela já estava participando de fogueira santa. Eu falei, não, peraí, você está ficando doido. Eu cheguei para ela, não, você está maluca? A gente já está numa situação aqui que não é boa e você está pondo tudo na igreja? Não aceito isso não. Eu fiquei com uma raiva muito grande ainda da minha esposa, comecei a crescer um ódio muito grande, comecei a ameaçar ela dentro de casa, pondo faca no pescoço dela. Eu falei, não, você não é louca, você não vai fazer isso. Se você fizer isso, eu te mato. Porque eu não concordo com isso, nunca concordei e não é agora que eu vou concordar e deixar você fazer esse tipo de coisa. Eu e a minha esposa, a gente já não vivia numa situação difícil, né? A gente não tinha nada para comer, a nossa filha no meio, agressões físicas e verbais, que eu agredia muito a minha esposa, violentamente mesmo, não era uma agressão, uma briga boba, era uma brigas feias. Eu era um homem muito nervoso e eu estourava tudo isso em cima da minha esposa, porque eu era muito nervoso, cheio de ódio, raiva. É um homem que não tinha perspectiva de vida, porque eu não conseguia achar saída para a solução dos meus problemas. Eu não aceitava e não ia para a igreja. O que me fez vir até a Igreja Universal foi a atitude de fé da minha esposa, que eu sabia que ela estava indo na igreja, então a atitude dela, ela me fez ir à igreja forçado, não fui porque eu quis, eu fui para a igreja forçado por ela. E de lá, daquele dia que eu entrei lá, que eu pus os pés lá, eu saí diferente de lá. Foi aonde eu mesmo me estranhei, eu mesmo falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Porque todo aquele nervosismo e ódio e raiva que eu sentia da minha esposa sumiu ali naquele lugar, quando ela me levou até lá. E dali para frente foi onde eu comecei a ver a mudança e ver que tudo aquilo que falavam da igreja, que falavam dos pastores, não tinha nada a ver com aquilo que eu fiquei conhecendo, com o que eu fiquei sabendo, era tudo diferente. Ou seja, eu estava acreditando em tudo que falavam para mim, mas nunca tinha experimentado. Então lá eu acabei recebendo a fé racional, porque eu comecei a ver que as coisas eram diferentes do que passavam para mim. Então eu aprendi a usar a fé, aprendi o que é a fé inteligente, eu entendi como funciona o trabalho da igreja. Então ali virou uma escola para mim, eu aprendi a usar a minha fé, eu aprendi a resolver os problemas da minha vida. Eu vi que ali para mim fazia bem. Aí eu comecei, poxa, que legal estar aqui, né? Eu gostei de estar aqui, então aquilo começou a me despertar o interesse de frequentar mais vezes. Então lá eu fui liberto, porque eu era um homem muito nervoso, cheio de raiva e de ódio, e passei a ter paz, passei a ter alegria, passei a ser um homem totalmente diferente do que eu era, passei a entender as coisas melhor. O meu casamento foi transformado, foi restaurado. Eu que não tinha um casamento, hoje eu tenho um casamento feliz. Eu que antes tinha a situação de miséria, hoje eu sou empresário. Hoje a gente tem uma vida bem-sucedida através de tudo que a gente aprendeu na igreja, ou seja, mudou não só a minha vida espiritual dentro de mim, mas como mudou meu casamento e mudou a minha vida econômica também. Então eu vi que realmente eu estava sendo enganado, ou seja, tudo que falaram para mim não tinha nada a ver, que eu não tinha conhecimento, ia pelos outros e tudo que falaram para mim era uma mentira. Venha para a igreja, venha, faz um desafio para você mesmo. Vem até aqui que você vai ver que tudo que você pensa a respeito, ou que você tem de informação sobre a igreja, não tem nada a ver com o que passa na mente de você. Vem para cá que tem solução. O Adriano, ele conheceu a verdade. O Adriano, ele quebrou esse ciclo. Ele não ficou dando ouvidos às outras pessoas. Ele foi buscar ajuda aonde realmente alguém poderia lhe ajudar. E a mesma coisa eu digo para você, meu amigo. Nesta sexta-feira nós vamos estar aqui lutando e orando para te ajudar. Nós vamos agora ao intervalo que fala desta sexta-feira
e já voltaremos realizando uma oração toda especial em seu favor. É momento de falar com Deus. Um mês cercado de superstições e medo. Quando chega agosto, muitos já esperam o pior. Mas você pode definir o que vai cercar a sua vida este mês: o medo ou Deus? Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. A proteção completa de Deus, cercando todas as áreas da sua vida, para que nenhum mal encontre espaço. Nesta sexta-feira, na sessão do descarrego, o ponto de luz para a proteção, blindando a sua vida, para que este seja o melhor agosto que você já viveu. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. A primeira carreira que eu cheirei de cocaína me deu uma sensação de uma falsa paz, uma falsa alegria. Eu me sentia confiante. Só que chegou um ponto que eu não sentia mais essa sensação. Aí foi aonde que eu comecei a fumar o crack. Meu nome é Tiago Araújo Silvério, eu tenho 33 anos, eu trabalho de assistente logístico. Eu fui criado pela minha avó, longe do meu pai, longe da minha mãe, e bastante dificuldade na família. Eu ia na casa da minha tia, ia na casa dos meus amigos da escola e eu via a casa de uma forma, e eu morava num barraco, numa favela. E isso me deixava meio que sem entender o porquê disso. Eu, com 12, 13 anos, foi onde eu comecei o cigarro. Aí, junto disso, já veio a bebida e até a droga, até eu chegar na maconha, que foi aonde tudo começou, onde abriu a porta para o mundo das drogas na minha vida. A primeira carreira que eu cheirei de cocaína, eu me senti tão preenchido naquele momento, me deu uma sensação de uma falsa paz, uma falsa alegria. Eu me sentia confiante. Só que chegou um ponto que eu não sentia mais essa sensação. Chegou o ponto de eu cheirar 10 pinos de cocaína e eu não ter essa sensação que foi da primeira carreira que eu cheirei. Aí foi aonde que eu comecei a fumar o crack. Tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu era para bebida, droga, balada, gastava todo o meu pagamento no final de semana. Aí faltava no serviço e emendava o final de semana, ficava 3, 4 dias acordado. Eu já tive princípio de overdose. Eu trancado em casa sozinho, consumindo cocaína. Depois que passava o efeito da droga, era uma sensação de desprezo total. Eu me sentia um lixo. Eu achava que para mim sair dessa situação era morrendo. O único jeito de eu sair dessa vida era eu me matar. Eu peguei uma gilete e falei, e se eu passar agora no corpo, no pulso? E aquela voz na minha cabeça, faz. Eu me cortava, eu começava a dar risada. E aquela sensação da primeira vez que eu usei, eu senti quando eu cortei o braço. Constantemente eu tinha desejo de suicídio. E foi aonde que eu conheci a minha esposa. E eu me lancei de cabeça no relacionamento. Ela engravidou e aí a gente foi morar junto. Eu
comecei a usar bem mais, ao ponto de eu chegar em casa e ela falar: acabou o leite, acabou a fralda. E eu com 2 pinos de cocaína, 3 pinos de cocaína no bolso. E eu falar pra ela assim: o que você quer que eu faça? Você sabe que eu não tenho dinheiro. Eu quebrava tudo dentro de casa, tacava o prato de comida que ela fazia na parede, ao ponto de eu quebrar todos os móveis da casa, guarda-roupa, armário, porta. E a minha esposa, ela frequentava a Igreja Universal quando ela era nova. Aí foi aonde que ela falou pra mim assim: só tem um jeito para você se libertar. É na reunião de sexta-feira na Igreja Universal. Eu com a vida toda destruída, eu falei pra ela assim: eu vou pro inferno, mas eu não piso nessa igreja. Porque eu ouvia o que era falado sobre a Igreja Universal, do Bispo Macedo, que era uma seita, que era isso, que eram tudo ladrão. E eu mesmo falava. Sem conhecer o Bispo Macedo, eu falava que ele era ladrão, que ele era safado, enganador. E eu resisti durante um tempo. Aí ela falou pra mim assim: vamos lá, se não acontecer nada, a gente nunca mais volta lá e eu nunca mais falo da Igreja Universal pra você. E aí foi aí que eu aceitei o convite e fui até a Igreja Universal. Eu cheguei na Igreja Universal numa reunião de terça-feira. Ninguém roubou, ninguém pegou nada. Aliás, eu fui muito bem tratado. Eu tinha receios sobre tudo que eu ouvia sobre os pastores e os obreiros, que foi totalmente diferente. Totalmente diferente de tudo que falam. E eu me senti leve depois da oração. Eu me senti totalmente diferente. Aí foi aonde que a minha esposa perguntou: e aí, aconteceu algo? Aí eu disse: aconteceu. Aí desse dia, eu decidi: é aqui o meu lugar. A Igreja Universal é o meu lugar. Aí foi aonde que eu me batizei nas águas. Eu virei pro pastor e falei assim: pastor, da mesma forma que vocês me ajudaram, eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero falar de tudo que acontece aqui dentro, não é aquilo que as pessoas dizem lá fora. E aí foi que ele falou para mim que eu precisava do Espírito Santo. Eu fiz dele o meu maior tesouro, aquela maior recompensa que a gente pode esperar era o Espírito Santo. Então eu fui com toda a força, com tudo que eu tinha para buscar. Todos os dias era leitura na Bíblia, eu chegava em casa do trabalho, eu colocava o celular lá no YouTube, no Bispo Macedo, no Bispo Renato. Eu lia os livros da igreja, nos Passos de Jesus, eu li bastante. O pastor falou: esse aqui é o livro que vai abrir a sua mente e vai te dar o entendimento do o que é o Espírito Santo e como fazer para conquistar. Fazia propósito, fazia jejum. Então eu fui para a igreja nesse dia, numa reunião de quarta-feira. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei para Ele assim: meu Deus, tudo que eu já passei na minha vida, tudo que eu sofri, eu quero pôr um ponto final nisso. Eu quero ter uma nova história, eu quero ter uma nova vida. E para eu ter essa vida, eu preciso do Senhor. Aí ali eu fui abraçado. Eu fui preenchido totalmente. Foi um alívio.
Eu nunca tinha experimentado algo parecido na vida. Deus me deu a certeza de que a minha vida ela ia mudar. Hoje, a família que me desprezava, hoje ela fala: que dia que você vai passar aqui em casa? Que dia que você... Eu recebi uma nova identidade. Naquela hora, Deus tirou aquela aparência que eu tinha e me deu um novo semblante. Ao ponto de acontecer isso, os meus familiares me reconhecerem como da família. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Hoje eu não sou mais aquele cara, aquele homem de briga. O meu relacionamento com a minha esposa, devido a isso tudo, foi bastante conturbado no começo, mas hoje a gente conseguiu lidar com os problemas, conseguimos nos resolver, estamos bem. O nosso ambiente dentro de casa hoje ele está transformado. Então, Deus ele fez algo que eu nunca imaginava. Outro Tiago foi construído, aquele foi destruído e outro Tiago foi moldado ali naquele dia do batismo com o Espírito Santo. Hoje eu sou obreiro da igreja e eu faço parte do grupo Força Jovem Universal. Então eu quero passar para esse jovem que tem uma solução, que tem uma saída para isso, que não é para ele jogar a toalha, que não é para ele desistir da vida, porque Deus é o Deus da vida. Ele restaura, Ele transforma. Hoje, para ser feliz, para ter paz e para ter alegria, eu não preciso mais fumar, usar uma pedra, cheirar uma carreira de cocaína. Hoje a minha paz está no Senhor. Hoje a minha tranquilidade é saber que Ele está cuidando de mim, que eu entreguei a minha vida para Ele. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui do teu altar eu oro em favor de todas as pessoas que sofrem. Espalhe os teus anjos, meu Pai, aqui na cidade de Guarapuava, aí na cidade de Umuarama, aonde está entrando essa programação, aqueles que nos assistem através das redes sociais, YouTube. Meu Deus, que o Senhor abençoe muito mais e consagra, Senhor, esse copo com água, essa pessoa que participa de um presídio ou que participa de um hospital, da sala da sua casa ou de um quarto escuro. Espírito Santo, venha abençoar e fazer com que haja cura, libertação, que todo mal seja arrancado. Beba desta água agora e seja livre em nome de Jesus, porque assim nós cremos e determinamos a tua vitória. Amém? E graças a Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, Rua Padre Chagas, 3536, é o endereço aqui da nossa catedral em Guarapuava, onde você pode buscar ajuda. Você pode entrar em contato com esse SOS espiritual, que ele é 24 horas, no prefixo DDD 011, aonde você pode estar nesse momento mesmo, conversando com o pastor e recebendo ajuda espiritual. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado especial. E lembrando, em breve estaremos na nova catedral aqui de Guarapuava. Aguardem.